Vamos entender um pouco o que anda acontecendo com as exportações e importações na região metropolitana de Campinas. Os balanços do Observatório da PUC, eles são registrados constantemente e a gente vai acompanhando esses desdobramentos para os negócios, para os prestadores de serviço e também os trabalhadores, que sempre são impactados. Afinal, a região concentra muito da parte industrial e da prestação de serviços, além dos campos de pesquisa e inovação, e a gente vai entender qual que vai ser essa relação no nosso dia a dia. O Paulo Oliveira, economista do Observatório da PUC Campinas, conversa com a gente agora sobre esse tema. Paulo, um bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Os números mostram uma queda na relação das exportações e importações na região pelo mês de agosto. Mas essa queda ela já vinha acontecendo? Como que os senhores estão avaliando? Olha, Carol, esse ano, né, já tem aí algumas previsões do observatório para um ano marcado por uma queda bastante forte das importações, né, na região e uma estabilidade das exportações. Né, e como é que a gente explica isso? Né? A indústria, a atividade, uma das atividades principais da região é a indústria de transformação. Né? Óbvio que a gente tem os serviços aí como principal atividade, mas boa parte dos serviços são muito dependentes da atividade da indústria. São serviços voltados para a indústria. Inclusive, são serviços de maior complexidade, que são mais associados à atividade industrial. Então, nesse sentido, né, e um outro ponto importante para entender esses movimentos é entender que a indústria de transformação da região é uma indústria que representa a indústria de transformação nacional, né, uma boa amostra, né, se a gente olhar dessa perspectiva, e é uma indústria altamente dependente da importação de insumos, né, para a produção. Então, essa queda na importação, né, ela reflete um pouco essa estagnação da indústria nacional, né, no ramo da indústria de transformação, basicamente. Professor, bom dia. Essa redução, né, de importação e exportação, como o senhor disse, pode ser reflexo direto então da questão da produção da indústria. Isso pode vir a impactar no PIB do trimestre? A gente pode ter um recuo? Ou o que você vê em relação a isso? Olha, o que a gente tem visto, né, com os dados nacionais, o que puxou o aumento, o crescimento do PIB no segundo trimestre, né, de 23, foi indústria e serviços. Né, mas quando a gente abre um pouquinho mais essa estatística, a gente observa que o crescimento da indústria foi puxado sobretudo pela indústria extrativa, que não é o core, não é o grosso da produção industrial na nossa região, e pela construção. Né? E aí é muito condizente observar essa queda na importação na região, dada a necessidade de importação de insumos para a indústria de transformação. Está andando de lado. Né? Então, e a gente observa um outro fenômeno, que é a região perdendo espaço nas exportações do estado de São Paulo. Né? Isso acontece porque o crescimento do estado de São Paulo, nesse momento, que também apresentou crescimento do PIB no primeiro trimestre, no primeiro semestre, aliás, está, sobretudo, sendo puxado pela agricultura. A nossa região não é uma região agrícola, né, de base, é uma região industrial. E isso explica um pouco esse fenômeno também de perder participação na produção da indústria. Aliás, nas exportações do Estado. Se isso reverte, respondendo diretamente à pergunta, né, a previsão de expectativa de crescimento do PIB, não necessariamente porque o PIB está crescendo dado atividade de outros setores, né? Se a gente pensar o PIB estadual e o PIB nacional. Mas, de qualquer forma, para a região, é ruim no sentido que isso prejudica ou sinaliza, né, que a atividade econômica na região pode estar andando de lado nesse momento. Uhum. Para quem está ouvindo a CBN acompanhando, essa queda foi negativa de 24,93%. Portanto, para quem está acompanhando, então, assim, é um cenário de diminuição. A gente está falando de queda de exportações e importações na RMC,
menos 9,76% nas exportações e menos 20,48% nas importações. São esses números que estão sendo divulgados. E aí, quando a gente pega no déficit comercial regional, essa queda de quase 25% que a gente está mencionando. A gente está conversando, portanto, com o professor doutor a respeito, o Paulo Oliveira, a respeito do observatório que está fazendo então a divulgação destes números e questionando sobre os impactos. O senhor tem comentado a respeito das negociações, e é isso que eu gostaria de pontuar agora. Alguns profissionais do setor de compras das empresas estão reclamando dos insumos e desta negociação. Dizem que está tendo realmente maior dificuldade na questão de preços e na questão de prazos para a entrega, quando são principalmente insumos internacionais. E a pergunta que eu te faço, professor, é sobre essa dificuldade. O senhor comentou da demanda. Quando tem maior demanda, também significa problemas na negociação? O senhor acha que essa relação, ela realmente também pode ser bem impactante? Olha, Carol, a gente está ainda vivendo, né, um processo de recuperação para a indústria de transformação, sobretudo, está abaixo aí dos patamares mais altos na série histórica. E essa questão é interessante, né? Porque a gente passou por uma pandemia, que é um choque, claramente um choque de oferta, ou seja, a gente tem dificuldade em comprar alguns insumos porque esses insumos não estão sendo produzidos. Isso certamente afeta os preços. E logo depois a gente tem uma guerra, né? A guerra Rússia-Ucrânia, que prolonga esse efeito nos preços de alguns insumos bastante chaves, né, na produção, como chips, né, que são enfim, aparelhos telefônicos, e alguns outros produtos que são usados, né, numa ampla gama aí de setores industriais, e o preço desses produtos simplesmente disparou, né, por conta dos preços internacionais, de fato, né, por conta dessas crises em sequência, né. E o que a gente observa é que os setores, né, que são bastante dependentes desses insumos, alguns insumos da indústria química também, estão enfrentando de fato essa dificuldade de comprar esses insumos, o que trava de fato a recuperação da indústria, sobretudo uma indústria bastante dependente da importação desses insumos, né? Esses insumos, em geral, não são produzidos de forma economicamente viável aqui na região ou no Brasil, então a indústria é muito dependente dessa importação. E aí a gente percebe mais esse entrave, né? Mais essa restrição, uma retomada mais forte do crescimento. Que não é uma característica só da região, é uma característica da indústria nacional. Até ia perguntar sobre isso, professor, que analisando sempre os boletins que saem do CIESP, aqui da região, do CIESP Campinas, né, fica meio claro que a região é muito mais importadora do que exportadora por conta da indústria de transformação, é isso? A gente, então, é normal a gente importar mais do que exportar aqui na região, né? Dado esse status quo, né, essa estrutura produtiva dependente das importações para insumos, é normal que isso aconteça. Inclusive, a importação acaba virando um indicador da atividade, né? Se a gente vê uma queda forte na importação, a gente poderia ficar feliz por um lado, porque isso pode melhorar a balança comercial, mas, em geral, no Brasil, isso significa, na verdade, uma desaceleração ou uma indústria de transformação andando de lado, que é exatamente o que a gente tem visto nesse momento no Brasil e na região. Professor, no dia a dia, o senhor vê que vai impactar a vida do trabalhador que está no momento aí desta hierarquia de negócios e compras, importações e exportações, dependente de que essa cadeia funcione? Será tão imediato ou não? Olha, é sempre importante fazer esse link, né, Carol? A gente fala de exportação e importação, às vezes parece distante, né, do dia a dia aí das pessoas, dos trabalhadores, mas na verdade isso é muito, muito próximo, né? O que define a estrutura de emprego, a oferta de vagas, a qualidade dos empregos, os salários, as possibilidades de crescimento da economia regional é justamente essa cesta de bens, ou essa combinação de bens e serviços que é produzido na região, né? Então, quando a gente observa esses movimentos de conjuntura, né, por exemplo, uma simplificação dessa estrutura produtiva, que seria a região passar a produzir bens mais simples, menos industrializados,
ela afeta diretamente a qualidade dos empregos regionais, né? Inclusive a possibilidade de crescimento de vagas em alguns setores. Então, essa conexão é muito importante ser feita, né? Trazer um pouco aí para o dia a dia do trabalhador, das pessoas que podem achar esses movimentos distantes, né, da vida cotidiana e da vida profissional e do consumo. E aí a gente observa que uma indústria de transformação andando de lado não é interessante para a atividade econômica da região. Isso sim pode impactar na geração de empregos, né, e pode afetar diretamente a vida ali do trabalhador. A gente torce para que o cenário modifique, né, nesses próximos meses até o final do ano e não impacte, então, na geração de emprego. Professor, quero agradecê-lo e desejar um bom trabalho a todos da faculdade. Muito obrigado. Até mais. A gente conversou com o economista do Observatório da PUC Campinas, o Paulo Oliveira.